Vi de medo, rapaziada. Segure meu pênis imediatamente. A obscura obra que te obriga a praticar o mal. Horror. Esse sentimento de angústia e medo por algo desconhecido e que a princípio seria inacreditável é o que faz você voltar toda vez nesse canal pra ver o quão longe pode ir a perturbação da cabeça humana. Poxa, Harry Potter. Mas eu prefiro acreditar que seja por conta do meu rostinho bonito. Mas hoje, meu E amigo, eu convido você a embarcar numa história que com toda certeza vai ficar na sua mente pelo resto da semana. Essa é uma obra que ao mesmo tempo que vai te deixar muito chocado, vai te fazer refletir sobre muita coisa. Eita. Kami no Kodomo, mesmo com essa arte experimental e nada chamativa, e já deixo bem claro que é proposital, traz uma das, se não a melhor história de terror possível. Eita. Inclusive me arrisco a dizer que se o traço do mangá não fosse desse jeito, Ué? talvez faria com que a história perdesse um pouquinho da sua genialidade. Eu achava que... Ah, ele botou mangá na frente. Eu tava achando que era um jogo. Bom, de qualquer forma, eu queria pedir pra você se ajeitar, pegar uma pipoquinha, um suquinho. Piroca? E se preparar mentalmente, porque hoje a parada é tão séria que a gente vai acompanhar a história de um psico da visão dele. Então, Psicopata? sejam todos muito bem-vindos Psicopata? a Kami no Kodomo. Mangá é bom? Sabe ler tu? Nunca vi. A história já começa de uma forma minimamente peculiar. E eu juro que não é meme. Durante todo o mangá, a gente vai acompanhar tudo da quê? visão Por que seria? dele. Então vamos chamar o nosso protagonista de Kami, Por já quê? que o nome dele não nos é revelado. Por que Kami seria começa a meme? contar como foi o seu nascimento. Segundo ele ganhou consciência pela primeira vez antes de nascer. Ele estava no estômago da peste. mãe dele. E obviamente Imagina ele nos ovos do pai dele. Muito legal aqui, hein? você deve estar se perguntando, no estômago da mãe dele? Por que ele estaria no estômago da mãe dele? Então, deixando bem claro que segundo ele foi gerado por conta de um... Inclusive, é por esse motivo que ele não nasceu de uma forma tradicional. Ele basicamente foi cagado. Kami conta que na barriga da mãe dele, os seus irmãos, no caso, os outros espermatozoides, começaram a ser digeridos. Ele diz que sentiu medo, e foi a única e a primeira vez na vida dele. A ideia que o Kami teve pra não ser digerido igual os seus irmãos Ele foi pro óvulo. foi se cobrir com uma membrana mucosa e esperar pacientemente. Não, nem foi isso. Até chegar o momento da mãe dele soltar um cagão. Mano, isso é literalmente intancável, mas eu te juro, mesmo com esse início minimamente cômico, você vai ficar muito perturbado com essa obra. Pro Kami, é como se ele fosse filho de Deus, ou escolhido, e ele veio pra Terra com um único objetivo: Ah, tem que ser mesmo. se vingar da humanidade. Oxi! Inclusive, né? Um moleque nasceu de um boquetão foda-se que ainda foi cagado, eu ficaria puto também. Puto com o quê? Ninguém teve culpa de nada. Na região onde O cara tem um brinco igual o meu, ó. Kami morava, existia um estranho costume das pessoas. Se um bebê começasse a andar antes de completar o seu primeiro ano de idade, as pessoas colocavam uma bolinha de arroz nas costas dele para ele cair. Segundo a lenda, isso evitava com que a criança, depois de crescer, abandonasse os pais. Só que o Kami começou a andar com apenas 10 meses de vida. Ixi, Então, Maria. como esperado, a família pegou, fez essa bolinha de arroz, colocou nas costas dele, só que isso não fez com que o Kami bebê caísse no chão. Porém, um de seus familiares, que o Kami Ela não ficou consegue com lembrar medo. o rosto de jeito nenhum, e olha que isso é muito difícil, porque o cara lembra como é que era na barriga da mãe dele. É. Acabou empurrando o neném, fazendo ele cair, e toda a família começou a rir Será que é um bastante. traumazinho? Só que o Kami não chorou, não mostrou nenhum sinal de tristeza, como a gente O esperava. engraçado é que a mulher quis criar, né? Eu caguei esse menino aqui, mas eu resolvi criar ele. Agora, alguns anos mais pra frente, nos mostra a mãe do Kami levando ele pra cortar o cabelo. O cara é a reencarnação do Dr. Doofenshmirtz. Até os seus 2 anos de idade, ele foi criado como uma menina e nunca tinha cortado o cabelo antes. Ele conta que enquanto ele tava esperando Por pra quê? cortar o cabelo na fila, ele via as outras crianças indo na frente dele e se transformando numa gororoba gosmenta esquisita quando ia cortar. Pra ele, a cadeira que Oxi. tinha ali no cabeleireiro era como se fosse uma plataforma de execução. E Oxi. nesse momento, o Kami nos relata que quando ele foi olhar pra mãe dele, ele viu a mãe se transformando numa bruxa. E aos poucos o mangá vai nos mostrando Ele é que maluco. talvez, mas assim, só talvez Ele é tenha esquizofrênico. algum problema, algum distúrbio psicológico. Só que além de claramente essa criança tá enxergando coisas, Kami tinha mais um problema. Eu sei que pedi pra você pegar uma pipoquinha no início do vídeo, mas se você tá comendo agora, para um pouquinho. Por conta da irresponsabilidade dos pais que não ensinaram o filho a usar o trono direito, ele acabou gostando de brincar com o próprio poloque de merda que ele fazia. Ele se deleitava. Pra ele era como um spa, ele espalhava no rosto, no Ai, corpo, que delícia! na parede. Kami Ele dizia que comendo. gostava até do cheiro. E que de Ele vez em quando comendo. ele Ei, dava uma não. degustadinha. O nome da Cara, criança não era Leozinho React, não. Porém, depois de um tempo, os pais começaram a se cansar disso e levaram ele pra tratar esse problema. O médico que atendeu ele fez com que o Kami trocasse esse poloque de cocô que ele brincava Por quê? por argila.
E funcionou bastante. É, Só que comer ele começou a argila. ficar muito obcecado com a argila, ao ponto que ele começou a fazer diversos bonequinhos e espalhar pelo quarto. Só que Oxi. cada vez ele fazia mais e mais Mas e que mais país é esse que dá Parecia desse tava tanto? quase que possuído. Até que num certo dia, sem mais nem menos, ele despedaçou todos os A bonecos, pitinha. imaginando que eram pessoas reais. E foi então que Eita começou a surgir um peste. pouquinho mais do seu lado sombrio. No Eita relacionamento, quando ele era peste. criança, um pouquinho mais velho, ele tinha um gatinho de O estimação. maluco tem a pinta maior que a minha, boy. Que diabo é isso? Parecia amar muito o Kami também. Só que num belo Tô dia, achando. ele foi de arrasta. O que fez com que o Kami Nem chorasse fofinho. durante um dia inteiro, sem parar. E não foi de uma forma leve que o gato foi de arrasta, foi de uma forma brutal. A cabeça dele foi separada de corpo. Os pais, obviamente, ficaram Foi prestando desligado atenção pra da ele durante cabeça. todo o dia. Só que quem havia tirado a vida do gato, você não é burro, você já Lauzen sabe, React. foi o próprio Kami. Realmente parece que logo logo essa escuridão que habita dentro desse serzinho vai ficar fora de controle. E pasme, uma coisa que vai te deixar boquiaberta. Tudo isso foi antes dele entrar no primeiro ano do ensino fundamental. O moleque já tava assim, literalmente, com só 5 anos de idade. Só que calma, porque a bizarrice de verdade vai começar só agora. O primeiro passo. Finalmente, agora chegando no primário, a gente vê que o Kami foi enviado para uma escola onde tinham crianças especiais. O fato do Kami não demonstrar grandes emoções e nem personalidade começou a preocupar muito os pais dele. Só que o Kami afirma que ele não tinha nenhum tipo de problema mental. O cara era completamente são. E nessa escola, ele fazia de tudo para ficar Rapaz. o mais longe possível das porque crianças. as crianças Ele se é sentia burra. superior. Ele via As crianças é como burra. pessoas burrinhas, elas ficavam o dia É inteiro... porque ele é mais inteligente, né? tirando meleca do nariz. Ele não queria encostar naquilo porque era justo. nojento. Só que esse feito do Kami surtiu como algo negativo na visão dos pais. Vai sofrer bullying. E ele começou a ficar preocupado, achando que poderia ser enviado para um hospital, Vai uma ala fingir que é psiquiátrica, burro. coisa parecida. Então, não querendo isso, ele começou a entrar no joguinho e brincar com as crianças e fingir que era normal. Porém, havia uma única coisa que tornava tudo isso suportável na visão dele. Era uma menina. Uma mulher que ficava tomando conta das crianças lá. Se Ela era apaixonou uma pela universitária professora. e trabalhava lá de uma forma voluntária. Estágio. Ela percebia que o Kami não queria brincar com as outras É o estágio, provavelmente, né, boy? Que esse estágio aí, que é voluntário, ele é obrigatório. É engraçado, né? É engraçado isso, né? Que o estágio voluntário que o estudante faz para a escola, ele é obrigatório no currículo dele. crianças. Então ela mesma se aproximava e ficava brincando com ele. Chegava a ser até um pouco esquisito, porque o Kami gostava verdadeiramente de ficar perto dela e sentir o carinho dela. Porém, em um certo dia, Que o onde Kami tudo não é parecia esquisito? normal, o Kami observou que ela não estava ali por perto e Acabou o horário dela de estágio. começou a procurar ela. Havia Acabou, um bosque Barão. perto daquela escola e uma cabana ali dentro. Ela vai estar fazendo um sexo. Ele foi andando e colocou a cara na janela. Lá estava a menina que ele tanto gostava sendo abusada por um cara encapuzado. Foi pior. Eu falei que a parada era perturbadora. Foi pior, o Boto tinha razão. O Kami assistiu tudo aquilo pela janela. E quando o cara terminou o serviço dele, o Kami rapidamente foi entrar pra dentro da cabana. Ele observou a menina, viu que o rosto dela estava completamente machucado. E segundo ele, olhou também para as suas partes imundas. Ele disse que sentiu algo que nunca havia sentido antes. E foi ali que ele teve a sua primeira experiência. Você já sabe. Imaginava. Não tem como, mas confia em mim. De uma forma ou de outra, por incrível que pareça, tá só começando a bizarrice. Era Agora, com o óbvio. Kami já um pouco mais velho, mas ainda no ensino fundamental, ele começou a enxergar todos os alunos da sala como macacos e porcos. Ele virou um estudador. Aí que tá. Ele viu um adulto fazendo isso ali. Ele ainda era uma criança. Ele não sabia esse conceito de certo e errado nesse ponto, tá ligado? Ele replicou o que o cara tava fazendo. Está tudo bem. Ele diz que seus pais ficaram impressionados de ver como ele tá se saindo, mesmo depois de ter sido bizarro. diagnosticado com autismo. Só que, obviamente, pra ele, aquele lugar era como se fosse Não, é. prisão. Então, ele teve uma sacada que na cabeça dele foi genial. Por mais que ele se sentisse superior e achasse a escola minimamente fácil, ele pensou, eu não posso me destacar demais e também não posso me isolar Yoshikage demais. Kira. Eu vou ser o mais neutro, o mais mediano possível. Isso foi perfeito. Kami dizia que ele ficava o dia inteiro com um sorriso covarde no rosto, e obviamente era um sorriso falso, mas que ele finalmente dominou essa arte e conseguiu se camuflar no que a sociedade queria. Menino Porém, ele esquisito também da nos conta boba. que existiu uma menina na sua sala que De foi novo? feita de alvo pelos outros colegas. Só que, irmão, não é porque são crianças que o bullying seria leve, é muito pesado. Simplesmente uma das coisas que faziam com essa menina era pegar uma agulha e colocar bem aqui, ó, na entrada da unha. E se ela
fizesse qualquer barulho, peste. elas colocariam na outra unha. Ela tinha que Tá, ficar quieta, calada, peste. o que é humanamente meio que impossível. E não havia nenhum grande motivo para estarem fazendo isso com a garota. Ela só era minimamente diferente. Isso foi rolando durante um bom tempo. Pois é, né? Aí a menina traz uma faca pra escola. Até que num dia, no meio da hora do almoço, começou a passar uma câmera por toda a sala, todo mundo passando de mão em mão. E nessa câmera tinha um vídeo que gravaram dessa tal garota se cagando. Além dela ter que soltar um tolete no chão, ela literalmente precisou pegar e comer. Ela foi obrigada a isso. Meu E não Deus. tinha mais nada que ela pudesse fazer. O Kami mostra um pouco de revolta nessa situação, falando que futuramente essas crianças se tornariam bons cidadãos no futuro. E então, naquele mesmo dia, quando o Kami estava voltando para sua sala para pegar o seu material e ir embora, ele encontra a menina ali sentada sozinha. E, irmão, se você já acha que essa garota sofreu, imagina o que o Kami deve querer fazer com ela. Eu já vou te contar, mas por favor, deixa o seu Ué, eu achei que ele queria era ajudar. vídeo, se inscreve no canal que a gente Vixe, Maria. acabou de bater 90 mil inscritos. Vocês estão me ajudando demais. Se torna membro para me ajudar diretamente também, porque boa parte dos vídeos que eu trago, como são bem bizarros e bem grotescos, não são monetizados. E assim, isso aqui é o meu trabalho. Se eu não ganhar dinheiro, não tem como eu continuar meu trabalho, Pelo menos o sofá dele é foda. entendeu? Então quem é membro me ajuda muito, muito, muito de verdade. Então dá aquela forcinha lá. Muito obrigado, galera. Eu vou ficando por Rapaz, aqui. mano, Vamos voltar caralho. pro vídeo. Como era de se esperar, ele não demoraria muito para fazer a sua primeira vítima. Então, no dia seguinte, na escola, todos foram surpreendidos com um corpo encontrado. Tava bem no meio do pátio. Era a menina. E ela tava pelada. Todas as crianças viram pela manhã. Eu não posso detalhar tanta coisa assim, mas a mão tava separada do corpo. Ela tava meio que numa posição como se fosse uma obra de arte. É bem bizarro. E aquela arte que de início era até um pouco engraçada, agora ela se torna bem bizarra. Replicou, e assustadora. né? É desconfortável você ver cada cena. Não demorou muito para os professores chegarem no local e depois a polícia também. Todas as crianças foram enviadas de volta para sua casa, com Maria. exceção dos primeiros alunos que encontraram o corpo. Aquilo veio se tornar uma grande matéria e uma grande notícia no jornal. Só que não parou por aí. A segunda vítima que ele fez foi logo no dia seguinte e colocou o corpo dela enrolado com as suas entranhas num brinquedo infantil. A escola que antes parecia um lugar seguro, agora estão sendo Ah, colocadas o bizarro é ele mandar as crianças pra escola no outro dia. várias câmeras de segurança para tentar detectar e achar quem é que tá fazendo tudo isso. No dia seguinte, tivemos a nossa terceira vítima e as notícias só continuavam rolando de uma forma bem detalhada na televisão. E o Kami acha aquilo ridículo, porque em todas as notícias não tinha nenhuma que falava que o Tobias de cada vítima tinha sido completamente violado. Ou seja, o noticiário não se importava de passar crianças perdendo a vida, mas coisas que envolvessem esse ato mais... eu não posso falar a palavra, você já sabe o que é. Eles tratavam como tabu. E isso pro Kami era ridículo. Sim, ele tava abusando de todo mundo antes de tirar a vida. Mano, isso quando era criança, isso é absurdo. Só que uma coisa que tornava o seu trabalho um pouco mais fácil era que todas as crianças eram tidas como vítimas. Então ninguém tentava desconfiar delas, sabe? Todo mundo achava Que cada um poderia ser uma vítima dessa pessoa. Nessa de aprender o errado sem saber que é errado, se alguém nesse estado nasce e cresce com esse pensamento, ele é uma pessoa, mas existiu isso daí, boy. que era um serial matinal. Até que num belo dia... Ó, um exemplo. Aquela parada do Lebensborn lá, que era... Os caras... Os alemão começaram a ter filho com a judia, que não era consensual, tá ligado? Aí os filhos nasciam. Esses filhos, eles são bons ou são maus? Tá ligado? Enquanto o Kami tava caminhando, ele Tipo, eles vão ser criados daquele forma ali porque a realidade deles é algo cultural pra eles. Se é algo cultural, não necessariamente vai ser errado. Porque assim, o errado, ele vem da parada do que a gente tende a ter como leis. Mas se você mora num local que não tem leis, como é que dá pra julgar se aquilo é certo ou errado? Não tá, não tem como, tá ligado? A gente sempre parte de algo, seja esse leis ou religião. encontrou a menina que sofria Porque o que a gente tende a saber o que é bom ou mal é o que a sociedade já impôs. bullying. Ela tava passeando com seu cachorro, só que quando ela avistou o Kami, ela rapidamente foi... Porque se você parar pra pensar, ações são ações, tá ligado? Aí a rapaziada foi lá e falou, se beneficia uma pessoa é boa, se malifica a pessoa é mal.
ele e pediu pra ele parar, falando que ele já estava indo longe demais, que ele tirou a vida de pessoas que talvez nem estivessem tão envolvidas com isso. O Kami nega, falando que todo mundo estava envolvido, todo mundo sabia e todo mundo fazia parte daquilo. Ela então tenta retrucar, falando que ele pode ser pego, e ele afirma que não vai ser pego. Ela dá uma risadinha muito esquisita e sai correndo. Aquela foi a primeira vez na vida que o Kami viu aquela menina sorrir. E no final da página, a gente vê o que aconteceu com ela. Vixe, Agora, anos se vixe. passaram desde aqueles incidentes e a polícia já desistiu de procurar sobre o caso. Kami se encontra com 14 anos de idade. Então, e, tem estranhamente, isso, tá tem ligado? algumas crianças, 12 meninos, sendo mais específico, que são meio que fissurados pelo Kami e começam a seguir ele. Eles se encontram numa fábrica abandonada todos os dias. Então, é exatamente isso, Leonardo, tá ligado? Na natureza não existe essa parada de bom ou mal. Lá é por si só, é a sobrevivência, Barão. Lá o esconderijo deles. Foi o que eu falei que a gente criou por conta da sociedade. O Kami agora já é adolescente e já entrou Porque na puberdade. a gente vive em sociedade, eles não. Só que ele explica que ele, mesmo assim, Eles têm o grupo fechadinho deles só, tá ligado? não sente nenhuma atração física por meninas. O que o Kami verdadeiramente gostava de fazer era sair da escola e ver aqueles 12 meninos brincarem durante várias horas. Meu O Deus, que mais mano. gostava era quando ele dividia o grupo de meninos entre Mano. cowboys e índios. Além dele ser um doente por completo, ele ainda era extremamente preconceituoso e ele gostava de ver os índios sempre perdendo. Mesmo sendo tudo de brincadeira, era uma forma que ele tinha arranjado de impedir esses impulsos dele. Para muitos pensadores, a moral seria algo individual, mas isso seria ruim, pois se é individual, eu posso pensar que qualquer merda é certo. No nosso caso, estamos num acordo de leis, etc, para ajudar o coletivo. Então, é isso, tá ligado? A moral, ele é o individual, porque cada um tem a sua própria moral. Só que a gente não vive individualmente, a gente vive em coletividade. Então aí já não tende a se aplicar muito, tá ligado? É por isso que tem aquela parada lá, tipo, a sua lei acaba quando implica na do outro, a sua liberdade, né? A sua liberdade acaba quando atrapalha a liberdade do outro. De tirar a vida de outras pessoas. Ele imaginava que os índios estavam morrendo e ele ficava feliz. E o pior, depois de eles terminarem de brincar, ele ficava sem roupa, os meninos também, e vocês já sabem o que rolava ali. Eu não vou ficar especificando essa cena, porque ele começa a vir com uns papos nada a ver de que gostava daquele toque de criança inocente. Meu Deus do céu. Só que tudo começou a mudar quando esses mesmos meninos trouxeram Cresceram. um garoto que era de rua. Esse menino conta que já tinha fugido de casa. Já tinha passado Ih, mais esse de uma menino- semana. esse menino de rua aí vai de vala. Procurar por ele. O Kami, então, vendo aquela situação, se comportando como se fosse realmente Cara, um bagulho que eu acho foda na tua live é que uma hora a gente só fala merda e na outra tá tendo um debate muito foda. Assim mesmo. Deus, pegou um pão e jogou assim na Tanto que no Brasil poligamia é crime, mas se alguém vem de outro país casado com 2, 3 pessoas, a gente tem que aceitar, pois as leis do país dele permitem. É, pô, tem isso aí. frente dele e começou a perguntar: então seus pais te abandonaram? Foi isso que aconteceu? E o menino não respondia nada, ele só devorava o pão. E então o Kami enxergou que aquele menino já tinha desistido, que ele não ia resistir a Vai pra vala esse menino. nada. Ele vai até a criança, pega uma faca, corta no rosto dele e começa a lamber. O menino não demonstra nenhuma reação. Não. Ele começa a cheirar ele e deita por cima. E Vixe. começa uma cena muito esquisita e Vixe. muito bizarra. Enquanto todas as outras crianças estão assistindo, ele vai e começa a furar o menino de várias formas Eita, diferentes. E como peste. se já não estivesse doentio e bizarro o suficiente, Kami vai lá, corta uns pedaços da nádega da criança, joga no chão e fala pros outros: isso é pão, comam. E vai todo mundo comer. Mano, ai meu Deus do céu, O cara iniciou uma seita ainda, mano. não sei explicar. O cara iniciou uma seita. Fico até arrepiado. Após terminarem com a vida do garoto, levaram ele para um bosque e deixaram o corpo dele lá escondido debaixo da terra. Como os pais não estavam procurando, ninguém daria falta dele. Porém, foi ali que Kami voltou a tirar a vida de pessoas e voltou a se sentir muito bem com isso. E também foi o momento que ele percebeu o tamanho da sua influência sobre aqueles 12 meninos. É impressionante, todo mangá que eu vou falar tem um Shigoku Kyo da Silva. O tempo foi passando e eles foram ficando cada vez mais velhos. As crianças começaram a entrar meio que na puberdade e o Kami foi se tornando aos poucos um adulto. Todas as coisas que eles já praticavam, como a brincadeira do cowboy e do índio, eles continuaram, só que aquilo já não estava mais sendo suficiente. Eles precisavam tirar a vida de pessoas reais. E sim, eles também continuaram com aquele negócio de ficar tirando a roupa e vocês já sabem o que. Aos poucos, aquilo foi se tornando basicamente um culto macabro. É uma seita. Pra quem não conhece o Charlie...
Eu ia falar Charlie Darwin, boy. Só pra confirmar aqui. Cadê? Charles Manson. Aí você falar Eu pensei em Charlie Chaplin, Charlie Darwin e o Charlie Manson não veio. É Charles Manson o nome dele? Não, acho que não é Charles não, mano. É, Charles Manson. Ele criou uma seita também que era baseada nisso aqui, tá ligado? Era sexo e... Vão lá matar. Então eles começaram a tirar vida de moradores de rua. Ninguém ia dar falta, a polícia começou a achar que eram outros moradores de rua, tirando a vida de outros moradores de rua. Por quê? Então pra eles era É uma disputa? Só que com o tempo eles queriam Disputa mais por emoção, comida. mais adrenalina. Então eles faziam isso à luz do dia. Só que não com moradores de rua, com qualquer pessoa. Eles procuravam um lugar onde tinha uma grande multidão. E quando chegava bem próximo de uma pessoa, pegava uma faca e fincava bem no peito, fazendo a pessoa perder a vida na hora e cair ali. Só que era tanta movimentação no local e as pessoas estavam nem aí para as outras que demorava cerca de uma hora e meia até alguém perceber que tinha alguma coisa Maria. errada. E o Kami tá sempre criticando os humanos. E realmente, eu acho que seria bem possível de acontecer na vida real. E por mais que eu odeie essas bizarrices que acontecem nesse mangá, eu adoro a forma que eles trazem esses pensamentos e críticas sociais que eles fazem. Então chega mais uma Acaba lendo essa porra, mano. etapa da vida do Kami Acaba lendo de todo tempo no momento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. que vai mudar tudo. Ele decide, sem mais nem menos, tirar a vida dos próprios pais. E pede pros meninos fazerem isso. Não pelo fato dele não ter coragem ou se sentir triste, mas é porque ele gostava desse tipo de coisa quando não tinha nenhum motivo. Tipo assim, tirar a vida de uma pessoa sem nenhum motivo. Era isso que ele gostava. Menino com martelo. É realmente o Shigoku Kyo. Então os meninos foram até a casa dele, enforcaram os pais, fizeram um montão de coisa que eu não posso falar aqui. Colocaram fogo na casa. Naquele dia era o aniversário dele. E aquilo era o presente. Meu Deus. Escorriam pelos olhos do Kami, mas não era de tristeza. Mas ele também não sabia exatamente o porquê que ele estava chorando. E pasmem, tudo isso foi no seu aniversário de apenas 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, o cara já era pior do que o Adolfo. Acreditem se quiser, mas depois que os pais dele partiram, eles deixaram uma herança muito grande pro filho. Então, né? Então ele não precisou se incomodar com contas, com dinheiro, com trabalho. Ele simplesmente podia continuar vivendo como um grande doente que ele era. O tempo foi passando e o Kami começou a ter um vínculo maior com uma das crianças em específico. E eles faziam aquelas coisinhas basicamente todo dia. Só que o menino começou a ficar um pouco esquisito. Ele pediu pra conversar com o Kami. O Kami percebeu que ele tava nervoso. O corpo dele tava tremendo. Ele contou que tava gostando de uma garota. E pediu gentilmente pra sair do grupo. Ele afirmou que nunca contaria nada pra ninguém, nem pra polícia, ele não queria nada de mal pra eles. IDF. Ele é muito agradecido por tudo que eles fizeram, mas que ele queria viver com essa menina, queria poder namorar e se apaixonar por ela. Kami então foi de acordo com a sua vontade e permitiu que ele saísse sem nenhum tipo de problema. Ele vai pegar a menina, né? O garoto saiu correndo feliz e o Kami foi continuar A vivendo história de mangá de um psicopata. da vida dele. E então a gente começou a acompanhar como é que eram os encontros desse menino com a menina que ele queria namorar. E era até minimamente fofo. Mas você já tá acompanhando esse mangá até aqui. Você sabe que o Kami não simplesmente permitiria isso acontecer. Ela matou o pai? Então naquela mesma noite, quando tudo tava terminando, ela tava indo pra casa dela e ele indo pra sua casa, ela é encurralada pelos meninos que o Kami ordenou que fizessem aquela atrocidade toda. Eu não posso explicar muito bem o que aconteceu, mas foi brutal. E pra piorar, o menino viu tudo aquilo acontecendo. Após esse terrível acontecimento, parece que algo quebrou por dentro daquele garoto. Além de já ter tido uma infância minimamente desconcertante, ainda teve mais um evento que, porra, ninguém conseguiria ficar bem da cabeça depois daquilo. Ele volta pro grupo lá do Kami, se ajoelha na frente de todos e começa a suplicar e pedir por desculpas. Ele começa a gritar: sinto muito, sinto muito, sinto Vai de vala também, né? muito, sinto muito. O Kami vai até ele, coloca a mão na cabeça dele. E é nesse momento que o garoto finca a faca na perna do Kami. Os outros garotos que estavam observando ali, eles ficam sem entender. Eita peste! O que faremos? E aí então que eles começam a pensar: daremos a morte que ele merece. Matamos ele. Todo mundo se vira contra o Kami, porque foi esse o ensinamento que ele passou. Essa reviravolta é tão maluca e tão rápido que tudo isso vai acontecendo que a gente não consegue nem acompanhar. Eles falam que vão jogar o corpo dele para os porcos. E durante todo o caminho, o Kami vai perdendo mais sangue e mais sangue e mais sangue. Até que finalmente eles chegam no local designado, pegam o corpo do Kami
e tacam perante aos porcos. Enquanto os porcos estão devorando ele, ele ainda está consciente. E é aí que a gente acompanha o último pensamento dele ainda em vida e que, ao mesmo tempo, é a mensagem que a obra quer passar. De início, ele se lamenta por estar partindo desse jeito, mas ele deixa a gente avisado. Nós não deveríamos nos descuidar, porque ele sempre renascerá em algum novo lugar. A mensagem que isso passa é que não adianta nada você tirar a vida de alguém que é ruim, porque em seguida vai nascer alguém tão ruim quanto, ou às vezes pior. É o tão famoso ciclo do ódio, e é assim que termina a obra de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Que merda! desse vídeo. E eu espero também que vocês estejam curtindo essa nova vibe do canal de trazer vídeos cada vez mais longos. Eu quero conseguir trazer um vídeo de 2 horas, mas para isso Armaria. falta um pouquinho. Inclusive, Armaria, pra vocês que armaria. estão esperando Prison Lab, Judica no Rokunin, tudo isso vai sair. Judica vai demorar mais um pouco porque o autor em si não tá terminando a obra, então não tem como eu trazer o final pra vocês, já que nem ele mesmo soltou. Já Prison Lab, eu tô preparando algo especial pra vocês. Então aguardem que logo logo deve sair. E é isso, galerinha. Eu vou me despedindo. Um beijo. Tá lá, e lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano. O resto é que se foda. É isso, acabamos. Rapaz, é bem doido. Japonês é muito esquisito, né? Japonês é muito estranho, boy. Na moral.